Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje é sobre funções ainda. Chegamos à nossa quarta aula sobre funções, certo? A gente vai falar aqui de funções definidas por mais de uma sentença, falaremos de função par, função ímpar, função que não é nem par nem ímpar, e falaremos também sobre composição de funções, certo? E aí a gente deixa para a quinta aula sobre funções, falar sobre função injetora, sobrejetora, bijetora e finaliza finalmente com funções inversas e os seus gráficos. Tranquilo? Então vamos começar essa nossa aula já com um exemplo para ficar mais fácil de você perceber como que vai aparecer função definida por mais de uma sentença, tranquilo? Então, ó, vamos lá. O exemplo fala pra gente que a gente tem uma função f com o domínio, ou seja, quem está soltando flecha, do 0 até o 10. Como a gente tem colchetes para dentro, o 0 e o 10, eles entram no nosso domínio, tranquilo? E o nosso y, aqueles que vão receber a flecha, são os nossos reais. Em que essa função f, ela vai ter diversas sentenças, ou melhor, 3 sentenças. Ela vai ter a sentença x ao quadrado mais x quando o nosso valor de x estiver entre 0 e 4. Nós temos que respeitar a sentença 20 quando o x estiver entre 4 e 8. E, por fim, quando o x estiver entre 8 e 10, a gente vai utilizar 2 elevado a x menos 4, menos 4. Ok? Vamos ver como que isso vai funcionar? Ele pediu aqui, ó, 4 valores pra gente. Ele pediu f de 2, f de 5, f de 6 e f de 9. Vamos cada um aí, ó. Eu vou começar com o f de 2. F de 2... Primeiro, antes da gente começar nesse f de 2, eu quero lembrar você que f de x é a mesma coisa que y. Isso significa que quem está dentro do parênteses é o meu x e o resultado final ele vai ser o meu y. Ou seja, nós temos que o x vale 2 nesse caso e nós queremos descobrir qual é o seu valor em y. Ou seja, vou pegar esse x igual a 2 e jogar aqui na minha função, sempre respeitando as sentenças que ele me passou, as condições. Se ele está querendo que o x valha 2, eu vou olhar para a primeira condição, x entre 0 e 4. Então eu vou usar x ao quadrado mais x. Então vamos fazer assim, ó, f de 2 é x ao quadrado mais x, f de 2 é 2 ao quadrado mais 2. O x ele está valendo 2, substitui ele nos dois casos. A gente vai ter que f de 2 é 4 mais 2, ou o f de 2 vale 6, certo? Então, aquele valor de y que receberá a flecha do 2 é o valor 6. Como eu não tenho condição para o y, qualquer valor que eu descobrir aqui será aceito. Então, f de 2 é igual a 6, certo? Vamos continuar. Vamos para o próximo exemplo. Vamos no f de 5. f de 5. Eu quero descobrir qual o valor de y associado ao x igual a 5. Se o meu x vale 5, nós mudamos. Nós estamos agora em um valor entre 4 e 8. Então eu vou usar f de 5 é igual a 20. Pronto, terminou. O valor de y que receberá a flecha do 5 é o nosso 20. Então, f de 5 vale 20. Só isso. Muito fácil, né? Vamos para o próximo. Estou agora em f de 6. f de 6 é igual a y. Quero descobrir qual o y que está relacionado com o x igual a 6. Então, olha nas minhas sentenças, o 6 está entre 4 e 8, então eu vou usar a segunda condição. f de 6 é igual a 20, terminamos de novo. Se o f de 6 é igual a 20, significa que quando o x é 6, ele soltará a flecha para o y igual a 20. Ou, eu em momento nenhum falei que um elemento y pode receber apenas uma flecha. Ele pode receber
quantas quiser, tá? Só lembrando aqui da nossa primeira aula de função, o nosso x que na verdade vai soltar apenas uma flecha, ok? Ótimo, então descobrimos aqui que o f de 6 ele vai valer 20 também. Tranquilo, eu vou apagar aqui o nosso quadro para a gente conseguir resolver o f de 9. Então, ó, para o f de 9, quero que você perceba que eu vou descobrir um determinado y e eu vou atender a terceira condição. Se o meu x vale 9, ele está entre 8 e 10. Então eu vou utilizar que o f de 9 estará na sentença 2 elevado a x menos 4, menos 4. Só isso. Basta você olhar o valor de x e jogar na sentença adequada para ele. Então eu vou ter que f de 9 é igual a 2 elevado a 9 menos 4, onde está x agora vale 9, menos 4. f de 9 é igual a 9 menos 4 dá 5, 2 elevado à quinta, menos 4. Vamos continuar aqui. f de 9, 2 elevado à quinta, 32, né? 32, menos 4. Então o f de 9 é igual a 28. Isso significa que o y associado ao x igual a 9 vale 28. Será o 28 que receberá a flecha do nosso x igual a 9. Muito fácil, você pode ficar tranquilo aí que a maioria dos exercícios vão te passar essas sentenças. Pessoal, dando sequência à nossa aula de funções hoje, então, eu falo agora para você sobre função par e função ímpar. Então vamos começar com a parte da função par, ok? Essa função ela vai ser denominada par quando nós tivermos um f de menos x sendo igual ao f de x. Lógico, com o x pertencendo ao domínio da nossa função f. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou pegar um determinado valor de x, certo? E eu preciso que o valor de y encontrado para ele seja exatamente o mesmo quando eu trocar o sinal do meu valor de x. Felipe, eu não entendi. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil para você. Eu vou pegar aqui, ó, a função f de x igual a x ao quadrado. Tranquilo? Se eu pegar um x, por exemplo, igual a 2, quando o x valer 2, eu vou ter f de 2 é igual a 2 ao quadrado. F de 2 é igual a 4. Então, peraí. Quando o x vale 2, o y correspondente a ele vale 4. A nossa definição de função par fala o seguinte: quando eu pegar o mesmo valor de x, só que com o sinal trocado, isso significa que eu tenho que pegar o x igual a menos 2, o y correspondente tem que ser exatamente o mesmo, ou seja, 4. Vamos conferir? A gente vai ter aqui que f de menos 2 é igual. No lugar do x eu vou colocar menos 2. Como eu tenho um sinal de negativo, eu coloco parênteses e elevo ao quadrado. Então eu vou ter que f de menos 2 vale menos 2 ao quadrado, 4. Ou seja, se o f de 2 e o f de menos 2 são iguais, significa que nós estamos trabalhando com uma chamada função par. Tranquilo, eu espero que tenha ficado claro. Quero de você agora, uma outra observação. Uma característica importante da nossa função par, já está aparecendo aqui para você no lado, o gráfico de uma determinada função par. Quero que você observe que o meu gráfico da função par, peguei como exemplo justamente essa função, x ao quadrado, o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Então perceba que o nosso gráfico ele está simétrico em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo y. Isso significa que do x maior que zero, ou seja, do x para a, da origem para a direita, tem exatamente o mesmo formato que o x para a esquerda, que é a origem para a esquerda.
Tranquilo? Então, uma característica importante da nossa função par. Vamos mostrar agora como que funciona a nossa função ímpar. Falamos da função par e agora estamos na função ímpar. Para ser uma função ímpar, nós vamos precisar da seguinte definição. F de menos x é igual a menos f de x. Felipe, não entendi. Espera só um minutinho. Vamos só colocar aqui que o x pertence, lógico, ao nosso domínio da função. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou pegar um valor de x, certo? E vou encontrar o y correspondente a ele. Vou trocar o sinal desse x. Quando eu troco o sinal desse x, o sinal do y também ficará trocado. Vamos ver na prática como que funciona? Vamos fazer um exemplo. Vou pegar aqui como exemplo a função f de x igual a x ao cubo. Vou pegar aqui um x igual a 2, igual no exemplo passado, certo? Quando x for igual a 2, eu vou estar com f de 2 igual a 2 à terceira. 2 à terceira é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, f de 2 vale 8. Tranquilo até aí, né? Não fizemos nada de muito difícil. O que a gente precisa encontrar agora é o f do oposto do nosso x. Isso significa que antes eu estava pegando o x valendo 2, eu vou pegar o x agora valendo menos 2. Então eu vou ter x igual a menos 2. F de menos 2 é igual. Se tem sinal de negativo, coloca o parênteses. Menos 2 elevado à terceira. Aí você tem que lembrar da sua aula de potenciação, lá do primeiro colegial. Base negativa expoente... do primeiro colegial não, desculpa, do nono ano. Base negativa expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, f de menos 2 vai ter um resultado negativo. 2 à terceira, 8. Então, perceba você que, com valores opostos de x, eu encontro y's também opostos. Então, quando x é 2, o y é 8. Quando eu inverto o sinal, x igual a menos 2, o sinal do meu y também fica invertido. E uma característica importante, já está aparecendo para você aqui do lado, o gráfico dessa nossa função. Peguei como exemplo o gráfico de x ao cubo. O gráfico da função ímpar, ela também é simétrica, só que ela vai ser simétrica em relação à nossa origem. Então perceba você que eu estou fazendo a simetria com o eixo y e depois também com o eixo x. Isso é fazendo a simetria em relação à origem do nosso plano cartesiano. Então quando eu pego um x maior do que zero e um x menor do que zero, esses nossos gráficos são simétricos em relação à origem. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Detalhe, hein? Para você conseguir fazer os seus exercícios quando aparecer, perguntando se é par ou ímpar, pegue um exemplo, ou pelo menos 2 exemplos de valores de x. Se a gente encontrar f de menos x igual a menos f de x, é ímpar. Se a gente encontrar que o f de menos x é igual ao f de x, é par. Se derem valores totalmente diferentes, significa que a sua função nem é ímpar e nem é par. Vamos continuar falando de função composta. Chegamos ao fim dessa quarta aula de funções. A gente vai falar agora sobre função composta e aqui eu já te adianto um detalhe. A teoria dela, ela é mais complicada do que os exercícios. Então eu vou passar a teoria para você, te explicar como funciona e depois, quando a gente terminar essa parte, a gente faz um exercício para ficar mais claro para você, ok? Então vamos lá. Eu estou trabalhando agora com 3 conjuntos, todos eles obviamente são não vazios, certo? Então todos eles vão ter que ter elementos aqui, conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, e eu estou trabalhando com 2 funções. Eu estou trabalhando com a função de A para B, que é a minha função f, e a função g, que vai de B para C. Isso significa que eu tenho um determinado x em A, que vai se transformar em y através da f, ou seja,
eu vou descobrir a f de x, certo? Porque essa minha primeira função é a função f que vai de A para B. O x solta a flecha para y, mas ao invés da gente escrever como y, a gente vai escrever como f de x. Agora, o importante é o seguinte: quando eu estiver trabalhando com a segunda função, a minha função g, que vai de B para C, o x dessa função, quem soltará a flecha nessa função, vai ser o meu f de x. E ele vai ser transformado através da g em um y, ou g de f de x. Não entendi, Felipe. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho que o x, através da f, transforma em y. Ou seja, eu tenho f de x. Eu tenho que esse f de x, através da g, será transformado em y. Isso significa que esse f de x, que é o meu domínio, é o meu x, e ele vai ser transformado através da funçãozinha g. Nós temos, portanto, a chamada g da f de x, ou a g composta em f. Para a gente chegar no que a gente realmente está precisando, na verdade, a gente não vai utilizar duas funções. O intuito dos nossos exercícios é, através de uma função, encontrar como que o f transforma-se diretamente em g da f de x. Isso será a nossa função h, que será dada do conjunto A diretamente para o conjunto C. E ela vai ser escrita como g de f de x. Então, a nossa função h vai do A diretamente pelo C e a gente vai ter g da f de x. Uma outra maneira que a gente pode representar é a g da f de x sendo escrito como g bola f de x. Então preste atenção, pode aparecer para você essa forma, g da f de x ou g bola f de x. Tranquilo? Eu sei que tranquilo não é, pode ficar sossegado que eu entendo a sua preocupação. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver um exercício para entender melhor o que o exercício vai pedir para a gente. Pessoal, peguei um exemplo aqui para você entender como que vai funcionar essa chamada função composta. Eu te falei que a teoria era mais complicada que o exercício. Então, vamos lá, não me decepciona. Função composta. Um exercício me deu que f de x vale 2x, g de x vale x ao quadrado mais 3. E ele pediu tanto a g bola f de x quanto a f da g de x. Vamos começar pela g bola f de x, ok? Então ele quer g da f de x. Quanto que vale essa nossa função? Eu vou fazer o seguinte, a dica que eu te dou é o seguinte, sempre começa por aquela função que está do lado de fora. A função que está do lado de fora é a g. Então você vem aqui, ó, e copia a g de x. G de x vale x ao quadrado mais 3. Tranquilo? Pergunta para você. Se aqui está x, aqui dá o quê? X. Se aqui está 2, aqui passa a valer quanto? 2. Se aqui está 3, aqui passa a valer 3. Se aqui está Felipe, aqui vai passar a valer o quê? Felipe. Só que eu não quero nem 2, nem 3, nem Felipe, nem x. Eu quero, na verdade, que dentro do meu parênteses tenha a f de x. Então, onde está o x, a partir de agora vai valer f de x. Como esse x está ao quadrado, o f de x também fica ao quadrado. Não esquecendo de somar quem? O 3 aqui do meu lado direito, beleza? Então, ainda mais 3. Terminou o exercício? Não terminou. O que você precisa perceber? Que essa f de x, que está elevada ao quadrado, ela é de nosso conhecimento. Ela vale, na verdade, 2x. Então, se eu sei quanto ela vale, eu tenho que a g da f de x vale f de x, ou seja, 2x,
Como f de x está ao quadrado, o 2x também fica ao quadrado mais 3, certo? Então a gente vai ter que g da f de x vale 2 ao quadrado 4, 4x ao quadrado mais 3. Então a primeira composta, que é g bola f de x, ou g da f de x, vai valer 4x ao quadrado mais 3. Se você não entendeu, eu vou te dar uma outra oportunidade, fazendo agora a f composta em g. Então f bola g. Então vamos lá, vamos separar aqui os nossos dados. Vou fazer o seguinte, ó, eu quero f da g de x, beleza? Volta naquela dica que eu te falei. Começa sempre por aquela função que está do lado de fora. A função que está do lado de fora é a f. Então eu tenho que a f de x vale 2x, certo? Só que tem um detalhe, se aqui é x, aqui também vale x. Se aqui é 2, aqui também vale 2. E assim por diante. Eu não quero nem x, nem o 2. Eu quero que dentro do meu parênteses esteja g de x. Então eu vou colocar o g de x aqui dentro. E se dentro do meu parênteses vale g de x, significa que o meu 2 vai estar multiplicado por essa g de x. Tranquilo? Só que tem um detalhe. Eu sei quanto vale essa g de x. Isso significa que a f da g de x vai ser 2, que multiplica quem? X ao quadrado mais 3. Ou, faz a distributiva, nós temos que a f da g de x, 2 com x ao quadrado mais 6. Ou seja, eu tenho que f bola g, ou f da g de x, vale 2x ao quadrado mais 6. O que eu quero que você observe com esse exemplo? Lógico, primeiro, você aprender a encontrar uma função composta. Espero que tenha ficado claro. A dica principal é: escreve primeiro a função que está do lado de fora e depois você vai substituindo aquilo que você deseja. Segunda informação muito importante. Eu quero que você observe que a g da f de x e a f da g de x, elas são diferentes, beleza? Então, não é válida a propriedade aí que, trocando a posição, o meu valor continua o mesmo. Isso significa, não é válida a comutativa nas minhas funções compostas. Ok? Espero que tenha ficado claro essa nossa quarta aula de função. E a gente continua falando de funções na próxima aula, terminando com função injetora, sobrejetora, bijetora e finalmente chegando em função inversa. Espero que você esteja gostando e continue acompanhando as minhas aulas. Um abraço!